Boa noite, estamos ao vivo na nossa live de hoje para discutir sobre BNC com o nosso convidado, o professor Nilson Cardoso. Vou convidar ele para entrar aqui, enquanto isso a gente vai esperando o pessoal começar a acessar. Boa noite pessoal. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, estejam bem na medida do possível. E hoje o Conedu trazendo mais uma live sobre uma temática que está sendo debatida em muitas instituições e que é de nosso interesse, né, enquanto professores e profissionais da educação, que é como que as universidades estão sendo agora chamadas para modificação, né, das estruturas curriculares em função de uma resolução que está sendo debatida. E ainda o convite para Nilson participar, para a gente fazer essa fala e fazer uma ponte com outras discussões que a gente também tem no momento que representam ataques à nossa condição de profissionais das universidades públicas, das escolas de educação básica, enfim, toda uma série de discussões que vem acontecendo, que envolve também os programas PIBI, de residência pedagógica, que são dois programas que contribuem muito para que a gente possa repensar o lugar da formação de professores. Então, como é que esses programas também se articulam com as discussões sobre formação de professores nesse contexto da BNC e como que esses programas têm um referencial para nos ajudar a repensar a formação, né? Bem, além disso, aproveitar enquanto nosso convidado acessa a live de hoje, lembrar que as inscrições para o Conedu, elas estão abertas, né? O pessoal pode acessar o site conedu.com.br. A gente tem um pessoal que é aqui da Realize está sempre postando também nas redes sociais as novidades, o que está acontecendo no Conedu, dicas, porque é sempre muito importante as dicas. A Carol sempre coloca altas dicas legais sobre como organizar um artigo. Você que chegou na faculdade agora, para participar de eventos, como é que faz, como é que se inscreve, a BNT, um monte de coisas importantes lá. Mas além disso, a gente está organizando a nossa programação do evento. A gente estava até conversando sobre isso aqui antes de começar a live, né? Como é que a gente vai organizar a nossa programação. Ela já está em processo de organização. Daqui a pouco ela está aí online para vocês conferirem quem serão nossos palestrantes convidados na programação desse ano, né? E ainda lembrando que esse ano a gente tem o Conedu na modalidade Conedu em casa, que é a possibilidade de você continuar acompanhando o Conedu de casa, se você não tiver como, né, fazer o deslocamento ou ainda não for seguro. E pronto, consegui aqui. E o Conedu presencial em Maceió, em dezembro. Mas, Nilson conseguiu acessar. Tudo bem? Tudo bem. Estava falando com Pronto. um amigo que está suspeitando estar com Covid, estava dando uma força ali, dizendo o que é que tem que fazer, né? Pois é, uma realidade que a gente está vivenciando a todo momento, né? Então, assim, é difícil a gente não se solidarizar e não ter tido alguém que próximo a nós que já passou por isso ou que perdeu algum ente querido também. Falando para o pessoal seguir se cuidando e mesmo depois da vacina, muitas pessoas estão se descuidando, né? Deixando de usar máscara e tal, e estão se contaminando e continuando aí essa saga que a gente ainda não sabe quando que a gente vai conseguir se sentir bem, se sentir seguro, que a gente vai estar de fato vacinado. E quando eu falo se sentir seguro, é que os políticos, né,
se organizando de modo que não está dando para a gente sentir segurança em nada. Sim. Difícil demais. Mas vamos nos apoiando da maneira como a gente consegue, né? Nilson, obrigado por ter aceitado o convite. Eu assisti uma live sua, achei muito bacana sua fala, bem sintética e bem direta, né, para o ponto que a gente está tentando organizar agora, de como as universidades estão se articulando e ainda dos nossos programas que a gente está sempre fazendo a defesa, né, da importância deles para contribuir para a valorização da formação dos professores, que a gente mais uma vez está aí na labuta para poder conseguir uma pauta de discussão também, e aí se insere nas discussões que a gente vai estar fazendo aqui e no espaço que a gente abriu na live de hoje para conversar um pouco com você, viu? Bem, eu vou te deixar à vontade para você fazer a sua fala, eu vou acompanhando o pessoal aqui e depois a gente faz ver algumas questões que foram enviadas para a gente poder fazer um debatezinho pequeno aqui, tá bom? Tá bom, Paula. Eu peço só que tu me oriente um pouco, né? Eu nunca fiz live pelo Instagram, então esse é o meu debut aqui com vocês. Eu já vi aí a Micaele entrando, né? Desejar aqui melhoras para esse amigo, que é o Anderson, e seu companheiro Tiago, que estão lá na busca aí de orientação sobre como identificar se estão ou não com a Covid, enfim, né? Mas eu acho que também é tempo da gente aproveitar e solidarizar com todas, todos e todos que tiveram, né? Hoje é impossível um de nós não tem alguém próximo, né, que tenha passado ou que tenha perdido alguém por essa doença, né? Então algo impensável, né? E a gente só consegue pensar que além do vírus, a peste, né? A peste que mal gere o combate à Covid, que desprezou, minorizou, né? Então, por essas e por outras, a gente tem aqui esse cenário atrás para não deixar, né? Vou até melhorar aqui porque não está bem enquadrado, né? Que a gente não possa esquecer a necessidade da gente repensar a condução desse país para agora e para o futuro. Esse momento também é importante para a gente discutir, né, e não está muito distante, né, essas temáticas que você trouxe, não está muito distante de todo esse desmonte que a gente tem visto no país, né? A política de formação de professores hoje, ela está num processo em que muda radicalmente o polo de onde a gente estava, né, para um outro. E essa mudança não necessariamente é uma coisa boa ou uma novidade. Na verdade, é que o professor Dourado chama de descontinuidade contínua, né? Retoma aquelas questões antigas que a gente imagina ter superado, né? Dadas más experiências que nós já tivemos com elas, incompreensões, os baixos resultados, mas elas são retomadas porque encontra-se um novo momento de um cenário favorável, né? Então, essas políticas atuais, elas remontam um tempo em que a política liberal, neoliberal no país era muito forte, lá na época do FHC, processo pós-redemocratização aqui no país, né? E no governo Lula-Dilma, a gente tinha uma outra condução, uma outra compreensão da formação de professores, da política educacional como um todo, e, portanto, a gente tem aí dois projetos em disputa, né? Isso é uma coisa que é muito evidente. E é mais preocupante porque nós estamos num cenário em que no próprio governo há uma certa disputa, porque ele, em algum momento, né, nos costumes, ele é conservador, mas na pauta econômica ele é neoliberal, né? Ultraconservador e ultraliberal, neoliberal, enfim. Então a gente tem aí essas disputas, e hoje a gente fica vendo ministro que não apresenta algo que efetivamente mostra uma condução do país, né, assim, sobre a educação, sobre o momento que a gente está vivendo, e isso é extremamente preocupante, e a gente vai vendo internamente ao próprio Ministério
né, disputas internas, por exemplo, o MEC disputando com o Conselho Nacional de Educação, que um é uma instância do outro, né? Então, mostrando aí a desarticulação, enfim, todo esse cenário complicado que a gente tem vivido, né? Sem dúvida nenhuma, a formação de professores, ela está no centro do debate da política educacional há muito tempo, né? Assim, então, a formação de professoras e professores sempre teve, né, assim, com um enfoque ou outro dentro da temática aqui. Nesse contexto dessa inserção do país como uma economia global, né, na necessidade de produzir pessoal qualificado, elegeu-se a educação como esse espaço, né, de produção dessas pessoas para atingir esses postos, né, de trabalho, e que alimentem todo esse maquinário desse sistema, né. Então, muda a concepção de educação muito tirando aquele viés de formação cidadã, né, de socialização, de partilha de conhecimentos historicamente acumulados, para ser um espaço de produção, de preparação para o mercado de trabalho, né? Nesse conjunto, professoras e professores passam a ter um foco especial, porque se a gente quer preparar para o mercado de trabalho, a gente tem que dar instrumentalização para que eles atinjam aquilo que a gente imagina, né? Então, desde a década de 90, a gente vem observando um crescente do processo de responsabilização sobre docentes. Então, é incutido na gente, né, na gente professora, professor, que a gente nunca está completamente formado. Isso é, de fato, uma verdade, né? Assim, nenhuma profissão está completamente liberada de não buscar uma complementação, mas a gente termina já correndo e achando que só vai atuar se tiver uma especialização, né? Então, essa ideia, e a gente faz isso em serviço, sacrificando o final de semana, em outros horários, enfim, né? Então a gente tem essa ideia, né, de que é uma profissão inacabada, nós somos sempre inacabados. E mais, nós sempre somos colocados e cobrados por essa educação, que supostamente é dita e aludida pelos quatro cantos, de má qualidade, né? É óbvio que eu não estou dizendo e defendendo que a educação pública, ou a educação no país como um todo, ela é uma educação ideal, que a gente não possa dizer que, né, precise aí de alguma observação e de investimento nesse aspecto. É óbvio que eu não estou dizendo isso. Mas também a gente não pode desconhecer que há avanços, e muitos avanços, né, nessas últimas 2 décadas, sobretudo, né? Nessa última década, então, a gente teve na década anterior, aliás, a gente teve um avanço enorme, né? A gente teve um avanço enorme no aspecto formativo, né? A gente saiu de uma ideia que a formação pedagógica ou a formação docente, ela era um apêndice em que a gente tinha todo o conhecimento daquela área técnica e aí 2 ou 3 disciplinas, mais uns estágios ali, umas práticas de ensino, a gente se tornava professor. E a gente entrou num outro patamar de compreender que, além de valorizar, ou além de formar, a gente precisava valorizar os professores e professoras. Além de formar e valorizar, a gente tinha que ampliar as nossas premissas, nossas bases, o que alimentava, o que alicerçava a formação de professores, né? Então, aí atingindo dimensões estéticas, éticas, políticas, né? Do trabalho colaborativo, enfim, né? Da gestão democrática, assuntos que, historicamente, já eram defendidos por entidades como a ANFOP e que, com a Resolução 2 de 2015, foram, como é que eu digo, incorporadas na política educacional, né? Então a gente vinha nesse crescente aí, e nesse contexto também surgiram iniciativas do Ministério da Educação, sobretudo, né, pela própria CAPES, iniciativas como o PIBID, né, e hoje o Residência, ele do próprio PIBID para se estabelecer como programa também, né? Então, não há competição, mas há coalizão, né? Assim, digamos assim, formativa no modelo estrutural.
Bem, então, e aí nós tivemos vários outros programas. Eu acho que na sua instituição você deve ter visto a docência, LIF, PLI, OBEDUX, né? Os prof, né? Prof. Bio, Prof. Mate, Prof. Letras, Prof. FIS. Então, todas essas iniciativas, elas surgem nesse momento que a gente precisava formar, mas também valorizar a profissão. Do ponto de vista legal, a gente tem uma política vinda por um decreto, né? A gente tem a mudança em elementos da carreira, como o piso, como o terço, né? Então, o terço para planejamento. Então, a gente vai tendo aí alguns elementos que vão dando uma outra cara para a formação docente, né? Infelizmente, as elites, né, não contentes em só dividir, né, os lucros porque isso também não foi uma coisa que o governo anterior, de modo mais consistente, né, atacou digamos assim, o lucro, né? Assim, a gente não teve aí uma iniciativa que, por exemplo, taxou as grandes fortunas, né? Mas a gente tinha iniciativas, né, como a do pré-sal, que colocaria aí 10% do PIB para a educação, né? Eu não sei, Paulo, se está fazendo um barulho danado aí, porque eu não sei, né? Acho que quando a gente liga a câmera, os meninos aqui em casa, eles, né, se agitam. Então, se vocês tiverem, porque, aqui em casa tem 2 cachorros, um gato, um papagaio e 2 meninos, tá? Então, eles todos estão interagindo nesse momento, tá? Então, se tiver esse barulho, vocês me desculpem aí. Bem, então a gente tinha todo esse contexto, né, de avanços, mas claro, a gente tinha algumas contradições no governo, mas não é inegável dizer que aquele era o momento que eu posso dizer que nos últimos anos, sem dúvida nenhuma, é um momento ideal para a formação de professoras e professores, né? Então, mas veio o golpe de 16, né? E tão logo estabelecido o golpe, veio uma contrarreforma, né? Estruturada aí por homens brancos, né, ricos, e que estão a serviço de setores privados, colocando aí uma grande carga dentro, uma carga de mercantilização, e nesse caso aqui a gente pode dizer que é uma evolução disso, que é a financiarização sobre a educação, ou seja, né, que tira ou transfere dinheiro público para iniciativa privada, né? Então, o primeiro passo desse momento foi a reforma do ensino médio, né? Então, ela pavimenta essa primeira etapa. Antes disso, a gente vinha num processo de discussão ou de elaboração de uma base nacional comum curricular. Algo que a gente poderia aqui, nesse momento, discutir a pertinência ou não digamos, dessa base, né? Em função da sua prescrição, em função do que ela representaria de limitação, mas a gente tinha aí uma participação pública, mesmo que limitada, mesmo que circundada aí alguns elementos da base, mas a gente estava discutindo algo num caráter mais democrático, digamos, e estávamos avançando em alguns aspectos, mas mantendo outras contradições nós estávamos. Mas quando houve o golpe, essas contradições, elas foram amplificadas, porque aquela base que estava sendo discutida, que popularmente diz assim, 12 milhões de contribuições, aquilo é uma grande mentira, porque aqueles 12 milhões de contribuições, mesmo que parciais, elas se deram em outro contexto. E se a gente for analisar esse número também é muito superfaturado, porque das 12 milhões, muita gente só duplicava e dizia concordo. Né? Assim, uns 2%, 3% daquele quantitativo foram de contribuições. Ainda assim, é um número significativo de contribuições que foram analisadas e que, pese aí as discussões, foram agregadas ou não. Mas, bem, essa nova base, ela é completamente diferente do que estava sendo discutido antes do golpe. Sobretudo porque a base anterior, ela não estava ancorada das questões mais
combatidas dentro do campo da formação e da educação, de um modo geral, que são as competências e habilidades. Do modo como elas foram capturadas pela iniciativa pública com viés privado aqui no país, elas são encaradas apenas como uma forma de dar uma educação instrumentalizadora, limitada, né? Então, o estudante recebe uma ação instrumentalizadora e nós, docentes, passamos a ser apenas manipuladores de metodologias de assuntos previamente escolhidos, limitando o papel da educação ao ensino, né? Então, a gente tinha essa questão em relação às competências e habilidades. Então, isso estava praticamente superado e não aparecia na nova base, na base anterior do golpe de 16. Mas depois do golpe de 16, com a reforma do ensino médio, isso ganhou uma outra perspectiva. Tá? E aí eles mudaram a LDB, porque existia uma discussão na LDB de se ter uma base nacional comum, né? E aí essa ideia era partindo assim, o que é comum aí na Paraíba, comum aqui no Ceará, nesses dois estados, comum com outros estados, que a gente pode compor um currículo. E agora o que eles fizeram, né? Nós temos aqui um currículo e ele vai ser comum para todo mundo. Ao invés de surgir algo que seja comum, que a gente encontre, né, congruência entre nós, não, a gente vai ter que aderir àquilo. E aí é um discurso muito complicado, né, em relação à educação, porque ele diz assim, a base não é currículo. Mas como não é currículo? Né, se ela tem lá os conteúdos. Como ela não é currículo, se ela vai nortear a elaboração dos livros didáticos? Como não é currículo, se é a partir da base que a gente vai determinar aí as matrizes das avaliações? Enfim, então a gente tinha essa discussão já, que ficou muito pior depois que veio a reforma do ensino médio. Sobretudo porque na alteração da LDB ele diz o seguinte, que os currículos dos cursos de formação docente terão por referência a BNCC. E aí referência parece ser um termo muito polissêmico, né? Porque referência eu penso assim, eu vou olhar para aquilo e vou incorporar, mas como ela foi traduzida, digamos assim, é que a BNCC passou a ser, então, o eixo central da política educacional nesse país. A gente não olha mais para o PNE como deveria, a gente olha para como vai implementar a BNCC. Na minha percepção, a gente está indo por esse caminho, né, assim, de uma forma muito contundente. Talvez governadores, os governos de estado, de município ainda estejam preocupados com o PNE, mas o Ministério da Educação, o que resta dele, né, está olhando para a BNCC, né? Então, esse cenário... Foi um ponto que é interessante, porque as pessoas não estão discutindo o que é a base, como nós vamos implementar. Então, exatamente, já algo parece que está dado, né? Não tem para onde completamente dado. E o que é mais preocupante, Paula, é assim, que como na escola a gente tem um volume de atividades, em especial nesse momento em que professores não têm mais hora para começar a trabalhar, né, nem terminar, a gente está o tempo todo trabalhando, né, porque vai dormir, chega a mensagem de um pai, de um aluno, que a hora que ele conseguiu ter um equipamento para ter uma mediação ali pedagógica, os colegas não estão ainda fazendo o enfrentamento necessário, ou tendo a compreensão do que significa ter uma base nos seus cotidianos, né? Porque isso vai representar para a docência ou para a educação o mais grave ataque sobre as nossas liberdades pedagógicas, né? Ter uma base vai representar uma chance do governo ou das instâncias reguladoras ou avaliadoras nos avaliar apenas para controlar, certo? Porque essa é a nossa política atual de avaliação. A gente não olha para um cenário e diz assim, bem, a Paraíba não está atingindo determinados parâmetros ou índices, né, e vamos investir nisso daí. Não, a gente olha para a Paraíba e diz, Paraíba, se tu não melhorar nisso daqui, eu vou te diminuir dinheiro. O que a Paraíba faz? Foca naquilo, mas não dá perspectiva de melhorar, né? Mas treina, força, cobra, e aí a gente vai tendo esse cenário de esgotamento
dos docentes, dos estudantes, né? Então, a reforma do ensino médio é uma engrenagem que rodou a base, que já vinha, né, caminhando, e que ela movimenta outra, que é a Base Nacional Comum da Formação de Professores, né? A gente tem aí uma nova diretriz, e a gente tinha uma diretriz muito recente que as instituições estavam pensando, repensando e colocando em prática, né, a formação de professores numa perspectiva muito alargada, muito profunda, né, que permitia uma pluralidade de construções curriculares e traz uma, tal qual a BNCC, muito prescritiva. É muito prescritiva. É prescritiva do ponto de vista do conteúdo, mas também da forma, né? Porque ela diz como é que a gente deve fazer, com quantas horas e quais são os elementos. Então não vai ter mais o curso da Estadual do Ceará nem da Estadual do Paraíba. A gente vai ter um curso de formação que praticamente vai ser igual no país todo, se a gente não fizer nenhuma resistência para isso. E aí como ficam as questões locais, regionais, do corpo docente do seu curso, do meu curso, dos diversos cursos, né? Porque isso implica muito também diferenças, né? De construção enfim, que dão uma diversidade que é importante também para a educação como um todo. Então a gente tem aí essa, digamos assim, essa padronização sistêmica, né? Que vai da formação à atuação, da formação inicial, né, e da atuação também docente. Então, isso vai implicar, obviamente, mudanças em exames como o Enem, ENAD, SPAES, Provinha Brasil, SAEB, enfim. Todos esses vão mudar à luz da BNCC. Né? Então, ela vai controlar tudo isso. E as redes foram obrigadas a criarem, porque a base agora é lei, né? Elas foram obrigadas a criar currículos, né, à luz da BNCC. Alguns estados fizeram alguma resistência, exemplo do Ceará, e eu digo isso porque estive na construção do documento aqui junto com a rede estadual, né, em parceria com os municípios, e a gente teve aí algumas tentativas, né, embora não significativas, assim, ao ponto de transformar, de negar completamente a base, porque ela é uma lei, né? Mas na nossa possibilidade a gente fez alguns enfrentamentos, né? Mas falando especificamente da formação de professoras e professores, né? Qual é a limitação desse documento? É porque a BNCC é o elemento central também. Então veja, eu vou ter um primeiro momento de discussões pedagógicas que tem que estar atreladas ao que está na base. E eu posso ter um outro momento de aprofundamento nas questões mais técnicas de cada uma das áreas. Por exemplo, dentro do curso de biologia, que é de onde eu venho, eu vou ter lá uma quantidade de horas que eu posso lidar de conhecimentos relacionados a biologias, mas desde que sejam aqueles que estão na BNCC. Sabe aquela história que a gente diz para os nossos alunos, né? Olha, vocês são professores, vocês não podem estudar pelo livro dos alunos. Né? A gente não diz muito isso? Mas agora vem o Ministério da Educação e diz, vocês vão ter que se formar pelo currículo dos seus alunos, ilimitado a eles. Né? Então, a origem, assim, a partida e a chegada está dentro da BNCC. Né? Assim, então, a gente não tem, assim, uma direção em que a gente olhe, se complemente, agrega aos nossos processos formativos, não. É isso daqui, está aqui nesse quadrado. Além disso, ele retoma essa ideia das habilidades, das competências e traz uma novidade nessas habilidades e competências, que são as socioemocionais. Porque agora a gente não adianta preparar para o mercado de trabalho, né? Unicamente. A gente tem que preparar para o mercado de trabalho e a gente tem que ensinar aos nossos alunos a não pirarem. Porque é isso. A resiliência que está sendo pedida dentro da formação é essa. Por quê? Porque esse mercado cada vez mais difícil, cada vez mais opressor, individualista, em que cada um tem que buscar as suas soluções sem apoio quase nenhum do Estado, vai fazendo da gente o quê? A gente vai começando a ter desespero porque a gente não vai vendo perspectiva.
né? Ao passo que a gente fica vendo esse discurso de que por sua conta própria e unicamente pelo seu esforço você vence e supera. Então aquele que tem um pouco mais de dificuldade ou não tem aquela oportunidade dita que é resultante da seu esforço, acaba fazendo o quê? Pirando, né? A gente começa a pensar assim, poxa, eu sou um fracassado, eu não dou para nada, eu não consigo fazer nada, eu não vou ter sucesso nessa vida. E aí só é feliz quem tem sucesso, só é feliz quem tem o último celular, o carro mais novo, né? Aí esse indivíduo deixa de ser produtivo, alimentando aquela estrutura que E se aí a gente fez. vai vivendo o quê? Ansiedade, depressão, né? E tantos outras questões que têm levado a um adoecimento massivo da sociedade, né, dos jovens, mas tem levado também a outra questão, que é ao suicídio, né? A gente tem visto aí um sem número de estudantes que ou cometem ou atentam contra si, né? Uma pandemia também silenciosa nesse sentido por conta dessas situações. Então nós, professores, teremos que também dar conta disso. Por quê? Porque nós vamos ter que ensinar a ser resiliente, a ser paciente, a ser legal com todo mundo, que se resolve tudo na conversa. E não que eu estou querendo promover aqui, né, a porrada, o tiro e bomba aqui com as pessoas. Mas também não quero ninguém muito alienado, né? Não quero ninguém que fique, ai, paz e amor por tudo, né? Tô levando chicotada aqui, mas é isso mesmo, mas isso daqui vai me levar adiante, eu tenho que ter paciência, eu tenho que me esforçar mais, não é isso, tá? Então tem esses elementos aí da formação, né? Nesse aspecto. Então o que fica evidente para a gente é que nesse momento a gente tem dois modelos formativos, um que a gente vinha desempenhando, que se pautava pela valorização, que está aí articulado com esse decreto da formação de professores, que tinha suas bases nessa diretriz curricular ampliada na sua concepção do que era educação, do que era formação, do que era ser docente, né? E, por outro lado, a gente tem uma outra política de formação que joga nos docentes a responsabilização, né? E aí que está ancorada única e exclusivamente na BNCC, num reducionismo enorme, né? Então, essas ações, elas têm vinculação com uma ideia que vem sendo difundida desde de 17, né, de outubro de 17, e que está permeada pelo Ministério da Educação, pelo Conselho Nacional de Educação, e que a gente diz da responsabilização, por quê? Porque ela diz o seguinte, ó, a qualidade das aprendizagens depende da qualidade do trabalho do professor. Ou seja, traduzindo, a escola só é boa se eu fizer um bom trabalho. Não posso dizer que isso tenha uma certa relação, concorda? Assim, eu não posso dizer que um mau professor vai dar uma boa educação, isso é óbvio. Mas como eles leem é o seguinte, olha, depende de tudo. Se você é boa, Paula, seus alunos terão aprendizagem. Lápis, né, sei lá. Nesse caso aqui, internet, equipamento, pode faltar tudo. Mas se você é uma boa professora, independente de tudo, você vai conseguir. Pode faltar para os seus alunos condições de assistirem aula, alimentação, uma boa escola, um ambiente agradável, mas se você é uma boa professora, tudo isso está solucionado, né? Então, a gente também tem que... O indivíduo, ele é capaz de modificar toda a estrutura, tudo, né? Tudo. Assenta-se na figura do professor toda uma... Somos nós que vamos mudar esse mundo. Chegou a me dar um peso aqui. E haja relaxante muscular aí, né? Pra gente seguir adiante, né? Então eles já anunciavam que a BNCC seria o norte, né? O norte, o sul, o leste e o oeste dessa formação, né? Todas as direções chegavam à BNCC. Então a gente tem esse cenário, né? Do ponto de vista da escola, de nós professores, né, professoras lá na escola, como é que a gente fazia o currículo normalmente? Porque esse é um outro problema. Os cursos de formação foram se esvaziando de algumas discussões, e aí eu não sei
exclusivamente se a pedagogia, mas o meu, por exemplo, não tem a tradição de discutir currículo, por exemplo, né? E isso facilitou com que esse projeto fosse implementado. Por quê? Porque eu não entendo de currículo e eu não enxergo a BNCC como currículo porque estão dizendo que não é, embora eu acabe fazendo. Mas como é que a gente fazia currículo, né? A gente refletia pouco, a gente pegava ou o livro didático e olhava lá quantos capítulos tinha, distribuía pelo número de aulas, ia colocando feriado, prova, semana pedagógica, gincana, aquelas coisas, e fazia o nosso currículo, era seguir o livro, né? Ou agora, por conta das avaliações, a gente olha para a matriz de avaliação e diz assim, bem, a avaliação tal, ela ocorre em setembro, então até setembro eu tenho que ver toda essa matriz, ou ela ocorre em maio, até maio eu tenho que ver essa matriz. Enfim, a gente vai fazendo isso, né? Então a gente não tem uma tradição de olhar para propostas curriculares que já eram estabelecidas, né? Pelas redes, pelas escolas, porque muitas delas, né, no papel, até para se constituírem, fizeram propostas curriculares, mas ela não é muito difundida e a gente não tem essa tradição. E aí, juntando tudo isso, a gente também tem que discutir esse papel sedutor que se coloca na gente de dizer que os professores vão mudar e as professoras vão mudar esse país. A gente não pode assumir essa responsabilidade sozinho. A gente tem que dizer que para a transformação, quem é que tem que vir com a gente? Que gestores, que financiamentos, que condições, que estruturas, né? Então, há esse elemento. A gente precisa também discutir nessa nova política qual é o conceito de docência que está colocado para essa profissão, conceito de docência que está uma docência que nos coloca para ensinar, né? Então, é esse profissional qual é o profissional que nós estamos buscando, qual é o profissional que nós estamos querendo nesse momento. E é mais preocupante porque nesse reducionismo também tem outras questões associadas, que é usar essa avaliação para fazer questões, né, para fazer comparações ou nos enquadrar em algumas situações de dizer que a Paula é professora nota 10 e o Nilson é professor nota 0, por exemplo, né? Porque como a educação básica ela vai estar parametrizada unicamente pela BNCC e a formação também, então eu sei o que eu deveria fazer e eu sei o que você deveria aprender. Com isso eu sei medir se o meu trabalho e o nosso trabalho, né, se ele é bom. Bom em que sentido? Se atende ao que eles prevêem. E no próprio documento que estabelece, no parecer que encaminha a aprovação da diretriz 2 de 2019, né, a BNCF, ele diz o seguinte, ó, ele vai citando casos de várias partes do mundo, e nessas várias partes do mundo não tem muita relação social, geográfica, política com o Brasil, né? Então são países pequenos, por vezes, ou países liberais, fortemente liberais, países com PIB alto, com renda per capita alta, né? Com condições nesse sentido, mas que ele diz o seguinte, que nesses países a adoção de uma base permite aos pesquisadores medir o valor agregado de cada professor no decorrer de um único ano letivo. Então, o que é que a Paula conseguiu fazer com que os alunos dela aprovassem determinados elementos? Então, a gente vai ser avaliado entre a gente, porque vai passar por avaliações, mas também a gente vai ser avaliado pelos nossos alunos. Então, se esses meninos não forem bons, né, a gente está ferrado do mesmo jeito, né? Então, é uma política que nos preocupa enormemente, né? Preocupa por outro aspecto também, porque dentro dessa discussão eles trazem um elemento que é assim, eles criticam os cursos de formação porque eles dizem que eles são essencialmente teóricos, falta prática, né? Hoje de manhã o Mozart Ramos estava numa reunião com o COGRAD, que é o Colégio de Pró-Reitores de Graduação de Universidades Federais, e ele dizia, quando eu era professor na Federal de Pernambuco, os meus alunos me perguntavam, como é dar aula?
Sabe como se a gente abrisse assim e dissesse, pessoal, abra aí o manual de aulas, hoje nós vamos para a página 25. Vou ensiná-los a pegar no giz, né? Ou no lápis. É assim que se apaga um quadro, é assim que se dirige ao aluno. Não é assim. A gente sabe que essa é uma profissão eminentemente prática, de interação, que se faz, né, que se consolida na sua atuação, mas que ela requer, obviamente, formação, preparo, né? Uma solidificação de um conjunto de elementos, e ela se dá essencialmente através de fundamentação teórica, que ressurge de onde? De uma reflexão também prática. Então não dá para a gente dizer que o curso é só teórico, que o curso é só prático, né? Porque aí você vai para um outro polo. Se a gente admitir que sim, a gente puxa para um outro polo, que é o polo do praticismo. Né? Então é uma prática esvaziada de um conhecimento, de uma fundamentação, então você fica ali fazendo de qualquer jeito, e aí me preocupa porque nesse conjunto aí dessa outra dimensão, a gente vai fortalecer algo que a reforma do ensino médio começou a trazer, que é a desprofissionalização da docência. Desprofissionalização por quê? Porque desde a LDB de 96 é exigido que, para o professor da licenciatura no ensino superior, ele tem que ter o quê? Curso, ou professor da educação básica tem que ter o quê? Curso superior, licenciatura. Então, a reforma do ensino médio já permite o notório saber, né? Que foi uma discussão também. Né? Já permite isso. Então, se você passa a essa instrumentalização, que aí qualquer pessoa que lê um pouquinho, ela vai saber manipular alguma coisa na frente da sala de aula, né? Nós dois somos de uma época que boa parte dos professores não tinham curso de licenciatura na sua formação, né? E que a gente já superou isso e muito na educação básica, né? Então, é um praticismo, uma instrumentalização que está ali ancorada, né? E aí, já caminhando aqui para os finalmente, né? Assim, para a gente interagir um pouco, a gente tem o PIBID e o Residência nesse contexto aí dessa formação, que são dois programas que a sua epistemologia, ou seja, a sua base de origem, né, de pensamento, de estruturação, se dava ancorada num outro modelo, uma outra proposta formativa, que é a da valorização, da integração, do trabalho colaborativo, né, não da individualização, do fazer sozinho. Né? Então, PIBID ou Residência, né, eles têm um desenho pedagógico que vai justamente no contrário dessa perspectiva. Por quê? Porque ele se dá com a integração de dois espaços formativos, que é o espaço do ensino superior, dos cursos de licenciatura, integrados à escola. É isso que a gente precisava puxar, né? O que muitos autores, né, reclamam e advogam, e aí eu uso aqui um pouco o professor Antônio Nova, que diz que a gente precisa a gente precisava trazer a formação, a profissão para dentro da formação. Assim como a gente tem várias, né, profissões, né, que rapidamente você está no campo profissional ali, observando como é ser profissional naquele contexto. A gente da licenciatura, a única coisa que a gente não quer fazer é para os estágios, né, nossos alunos. Quando a gente diz assim, vai começar os estágios, são 200 horas, 100 horas, a gente... Ave Maria, eu sou professor do estágio, né, e sei como é essa situação aí. Então, a gente tem esses espaços, essa integração desses espaços de uma forma sistêmica, sistematizada, organizada porque ela se dá na articulação de trabalho de dois sujeitos, né? Que é o professor, a professora do ensino superior e o professor, a professora da educação básica. Aquele que dá os elementos formativos, mas junto com aquele outro que exerce essa profissão. Então, eles dialogam nessa ação, né, integrando esses espaços, agindo em coformação a formação de novos professores. É uma lógica completamente diferente. E nessa trajetória que a gente foi construindo ao longo dos anos, com o PIBID e aí o Residência Pedagógica assumindo, a gente foi desenvolvendo um método, né, de atuação que
é muito diversificado em cada uma das instituições, ou pelo menos era até um certo ponto, porque também já vem sofrendo uma contradição que é reduzir essa possibilidade de diálogo, de diversidade, mas que de algum modo eles tratam da integração teoria e prática, mas de uma forma muito contundente, sólida. Isso já está muito observado em vários artigos, teses, dissertações, mas que também esses mesmos estudos mostram o PIBID, ou residência, atingindo dimensões como a estética, a ética e, sobretudo, a política nesses momentos, né? Então, que, a meu ver, podem ser a possibilidade da gente fazer resistência do ponto de vista formativo, né, dentro das licenciaturas, se a gente não conseguir interromper esse desmonte que está sendo colocado. Hoje, a Andips, né, através do COGRAD, apresentou um pedido de prorrogação, né, do período de implantação da 02 de 19. Vamos ver se sai alguma coisa aí que nos dê alguma possibilidade, né? Então, Paula, para finalizar mesmo, eu quero deixar aqui uma reflexão que é feita por Elizabeth Macedo e Rita Frangella em 2016, que elas já anunciavam que a gente corria o risco de deixar de ser educado para educar e nós passaríamos a ser ensinados a ensinar. Parece ser apenas um trocadilho de sinônimos, né? Mas se você analisar com um pouco mais de calma, você vê que a educação é muito mais do que amplamente transmitir conteúdos, ensinar alguma matéria, algum componente curricular. Envolve muitas outras dimensões, né? Porque é pela a nossa atuação que a gente vai formar o aluno crítico, que vai ser também o cidadão, e o profissional crítico, né? Que não vai ser aquele reprodutor dessas estruturas que estão colocadas na nossa sociedade. E conforme você foi falando, pensando aqui, e até quando eu falei, gente, a gente vai ter a live da BNC, mas essa semana já teve discussão sobre a extensão também. Então, quando você para um minuto para ler alguma coisa, para respirar, você já tem outra já. Então, é igual quando você ficar aquelas brincadeiras de ficar fogo enfiando a pessoa assim toda hora, você não tem tempo para pensar se você vai respirar ou se você vai tentar sobreviver lá debaixo, né, d'água, porque é uma coisa em cima da outra. E é muito estranho, né, essa coisa de você criar um cenário, colocar os professores lá dentro numa desvalorização enorme. Se você coloca o aluno para poder avaliar o professor nas circunstâncias que estão sendo colocadas à formação de professores, existe uma desvalorização grande que vai fazer com que aqueles indivíduos também façam isso, reproduzam essa ideia de desvalorização. Então, a gente não sabe aonde que a gente vai chegar, né? Eu não sei nem se a gente está indo para algum lugar, ou se a gente está engessado, né? Porque a ideia é que a gente não se movimente ao não ter espaços para discutir. Alguém colocou aqui no chat que não abriram espaços democráticos para a gente discutir, dialogar, né, o que é que se pode fazer, o que é que está acontecendo, qual a necessidade de implementação. Mas uma questão assim que o pessoal mandou da correlação à prática e o que tem acontecido, porque essa ideia do estágio, ela chama muito para assim, então é mais prática e menos teoria, isso vai ser bom. E como é que seria o excesso de estágio nas escolas? Mas não sei nem se seria um excesso de estágio, né? Acho que não, também. Eu acho que é muito assim, você pender para um lado para o outro sem fazer a medida, assim, o que é realmente necessário para fazer uma formação global, completa. Até porque não houve ampliação, né, dos estágios, eu acho, no processo formativo, assim. As horas são as mesmas, né? O que muda é a concepção, a compreensão mesmo de que o estágio é o momento da prática, algo que já foi muito, muito debatido há décadas atrás e que hoje a gente
já superou bastante essa discussão de ser o estágio, o momento da teoria, né? Ou de colocar em prática toda a teoria que a gente aprendeu. Não é isso mais, né? Já faz tempo que a gente entende que isso é outra compreensão já equivocada. Não tem essa distinção, essa separação. Esse momento aqui é só teoria, esse momento aqui é só prática. Isso já está um tempo, né, muito superado. Mas é essa ideia que se traz, que se coloca agora novamente, né? Então, que a gente tem essa prática aí mesmo de ir lá para o dia a dia da escola, e lá a gente vai aprender a ser professor, e é nesse contexto que a gente aprende, que a gente discute pouco, que a gente olha situações de ensino e reflete sobre ela, e como pensa e planeja intervir sobre essa situação, né, que seria, acho que, um conjunto de elementos importantes para serem ainda mais consolidados nas licenciaturas. O PIBID e o Residência fazem isso, né? Eu não Vocês sei vão se para a você... escola e conhecem um pouco. Porque algumas pessoas, assim, a comentário aqui, eu colocar o graduando em sala de aula para conhecer e praticar a docência foi tudo. De fato, assim, mas isso foi colocado também numa condição que você tinha a formação dentro do PIBID, né? Então, você organiza isso junto com o supervisor, como é que isso vai se organizar, o tempo do planejamento, conhecer os alunos da escola, planejar, ter ações que vão ser de demanda, que vão surgindo. Então, é diferente de como se postula hoje, você é capaz de executar qualquer manobra, né? Como se Sim, qualquer pessoa poderia ser professor em qualquer lugar, que é você, sei lá, assistir uma série de vídeos e pronto, e executar. Ou você, como uma receita de bolo, assim, que você sim, erra várias vezes a quantidade de ingrediente, mas uma hora sai, né? Como se fosse a vida, desse para manejar dessa forma. E muita gente entende que é dessa maneira, que eles dizem, vocês também de educação, vocês conversam demais, discutem demais, uhum, mas não é isso, a gente está tentando chegar em denominadores que atendam minimamente condições formativas. E aí você pensar numa base comum num país como o nosso, de dimensões continentais, como é que você vai fazer isso e apagar, por exemplo, a identidade cultural dos sujeitos, né? Toda a referência que se tem na formação, que é necessário também pensar. Então, a minha visão é muito que você quer indivíduos prontos, né, divididos e que atendam bem, porque também, como você colocou a questão da educação emocional, você ter gente que toda hora está com raiva, toda hora está triste, que não dá certo. Tem que ser gente que está sempre no eixo, organizado, não está chateado, não se estressa, porque essas pessoas estão sempre pautadas em produtividade, né? Que a gente também vive sim. muito isso, do excesso de demanda por produção, especialmente no ensino superior. Quando eu começo a fazer essas análises, você vai me dando até uma coisa, você vai ver para onde a gente vai, já vai dando É, para onde a gente vai caminhar. Deixa eu ver se catar alguma pergunta aqui para a gente poder atender o pessoal. Mas acho que não tem. É a questão da autonomia do professor, sim. Ela teve mais comentários sobre o que foi sendo falado aqui. E aí tem uma professora, Karina, que falou assim: eu percebi as fragilidades da participação dos docentes na construção em Minas Gerais. Eu participei das discussões, porém não vi a autonomia dos professores. Acho que é muito aquela coisa, você pode escolher o que você quer, mas a gente vai fazer aqui desse jeito. Ah, e a Ni Ribeiro, é importante essa abordagem para a formação docente na perspectiva emocional. De fato, né? não, importante, e é por isso que, inclusive, tem legislação que nas escolas, né? Não sei, falhou aqui para mim? Fez um. Deu para escutar?
Deu, que você falou que tem uma estrutura de assistente social, de psicólogos que acompanham as escolas. Que é obrigatório, né? Então, assim, não estou querendo dizer que as questões emocionais, elas devam ser negadas, mas há profissionais específicos para isso. O que está sendo colocado é que nós, professores, devemos assumir esse lugar. É isso que eu É. discordo, né? E também a forma como está sendo compreendida essa educação emocional, né? Nesse Uhum. sentido. Né? É a do Eu sou conformismo, professora. é a assim, de apagar os interesses, né, individuais, assim, em função dessa pressão que há por toda a sociedade. Que eu sou professora de disciplina de PDA e ontem eu estava justamente discutindo sobre a medicalização, que o crescimento do uso de medicamentos no Brasil nos últimos 20 anos passou de 1.000 para milhões e agora na pandemia mais ainda. Mas além disso, né, existe uma tendência, existiu, né, com uma tendência de querer regular os sujeitos da escola para a produtividade, o uso de Ritalina também. Mas aí, não, então você é contra? Não, eu não sou contra. Mas a medicação existe para uma determinada doença, então ela é destinada para aquilo. O problema são esses usos que se fazem para que o indivíduo apresente comportamento melhor adaptado a uma estrutura social que pensa daquela forma, né? Sim. Então, assim, não é, a gente não está negando, mas fazer o uso que seja para a melhoria da qualidade de vida do sujeito, e Uhum. não para fortalecer uma engrenagem, né, que só pensa em produtividade e massacrar o sujeito que fica doente, que medica de novo, e Com assim vai. certeza, com certeza. Então, também não afastar uma ideia de outra. Bem, a gente está nos 5 minutos finalmente e as lives do Instagram, elas fecham assim de repente. Mas queria aproveitar para te agradecer da discussão, de ter criado esse espaço. A gente está retomando as discussões mais atuais, né, que a gente nem sabe mais, a gente discutiu isso aqui hoje, amanhã já tem outra coisa já para a gente chamar para Sim. conversar e te agradecer pela parceria, né, pelo esse momento que você se dispôs a participar aqui com a gente e deixar aí para o sua despedida também, melhoras para o seu amigo, para todo Ó, e, claro, reforçar mais uma vez para as pessoas continuarem se cuidando, cuidando de vocês, cuidando das pessoas importantes que estão à sua volta e respeitando distanciamento, organização. Não vai tentar fazer coisas porque alguém disse ou não disse, já, a gente já está aí sabendo exatamente o que tem que fazer, então, nesse momento é importante manter o distanciamento, manter as condições de saúde, higiene, limpar a mão, álcool gel, enfim, tudo isso, né, para que a gente, né, possa sair dessa sem perder mais ninguém, porque, sim. infelizmente, vai É, ser doído de qualquer forma. acho que essa é uma boa indicação, né? Acreditar na ciência. Né? Incrivelmente, no século XXI, a gente tendo que dizer isso, né? Num momento como esse, tendo que dizer que as pessoas têm que acreditar na ciência, usar equipamentos de proteção individual, né? Higienizar-se, e, enfim, é um cenário muito complicado, né? Assim, então, com certeza, mais uma vez, reforçar o que você disse, né? Torcer para que todos e todas tenham direito à vacina, né? A vacina para todo mundo já. Dizer que a gente precisa fazer adesão, e nesse momento a adesão que se faz é essencialmente por esses espaços mediados por essas tecnologias. Então, semana que vem nós temos aí uma semana de lutas, porque há outros ataques que vão vir por trás, né, associados a esse. Há um projeto de lei que tramita, tornando a educação um serviço, olha só a ideia, um serviço essencial, o que vai impedir das escolas paralisarem, né, a aula presencial, Da luta independente pelos da nossos condição. direitos. Né? Então, isso é um risco. Associado a isso, a gente tem uma emenda constitucional que quer fazer uma reforma administrativa que só vai fragilizar o serviço público, e isso, para a docência, vai só aprofundar, agudizar a precarização que já existe. Então,
vamos nos inserir nesses contextos, observar, fazer toda a possibilidade de manifestação nesses momentos. E queria dizer que hoje é o dia da conscientização que vidas pretas importam, né? É 13 de maio, que de algum modo é dito aí como o dia da abolição, mas eu acho que a gente ressignificando esse espaço, a gente pode dizer que as vidas pretas importam. E sem dúvida nenhuma eu sempre finalizo, né? Eu começo dizendo, mas agora eu queria finalizar com essa mensagem que está aqui atrás de mim, né, que me acompanha. Ela não é uma retórica, mas ela deveria ser nosso mote para um esperançar por um tempo melhor. Então, vamos todos nós aqui nos juntar a esse processo, né, de transformação desse país, mas de uma transformação por uma via crítica, baseada na ciência e na coletividade. Verdade. Então, fora Bolsonaro e vacina para todos. Eu estou até ensinando as pessoas a falar, a fazer isso em Libras, né? O curso Libras. Estou aprendendo Libras. Então é fora Bolsonaro, vacina para todo mundo já. Isso aí. Obrigada, Nilson. Até a próxima.